Quando eu escolhi o tema dessa live aqui, justamente eu tava com TPM, né? E eu gosto de falar a respeito daquilo que eu também sinto, né? Das dificuldades que eu também tenho. Gosto de apresentar, assim, a vida real, né? Pra gente aqui. A gente passa, o que a gente sente, os sintomas que a gente apresenta. E quando eu estava, né, com a TPM, começando que eu escolhi o tema dessa live, eu tava com a TPM, né? Tava bem raivosa, que eu fico muito raivosa, né? Fico bem. Às vezes eu tenho vontade doce, às vezes não. Fico bem mais raivosa. Oscilações de humor eu tenho bastante. Ou eu choro, né? Fico irritadíssima, fico ansiosa, né? Tenho bastante esses sintomas. E hoje, justamente, foi o dia que desceu, então, a tal da menstruação, né? Hoje tô com bastante dor nas pernas. Às vezes eu tenho esse tipo de sintoma. Não é todos os ciclos não são iguais. Às vezes a gente tem mais dor no seio, às vezes tem dor nas costas. Às vezes, mais vezes eu tenho dor nas pernas mesmo. Não sei se vocês também sentem isso. Vocês podem me contar aqui que sintomas que vocês apresentam de TPM. Os meus são mais esses mesmo, eu falei. Fico muito braba. Nossa, eu tenho vontade de matar a gente. Se cruzar na minha frente, né, me atravessar, já quero morrer. Já quero matar. E é importante a gente falar hoje aqui rapidão, por que isso acontece, gente? Por quê? Quando a gente começa a entrar nesse ciclo da TPM, gente, o nosso organismo ele começa a se preparar para a descida da menstruação. E aí acontece uma alteração hormonal. E essa alteração hormonal faz com que caiam os hormônios, aqueles que a gente faz com que a gente se sinta bem, a serotonina, a dopamina, os hormônios da alegria. Esses hormônios eles caem, desce o nível deles lá no pé. E o nosso corpo, muito sabido, como ele memorizou a informação de que a comida nos traz bem-estar, nos traz sensação de prazer, ele faz com que a gente deseje mais alimentos mais calóricos, mais carboidratos, coisas mais doces, que são fontes de dopamina, de serotonina rápida. O hormônio do bem-estar rápido é a comida que nos fornece. Não é somente a comida que nos fornece, né? Atividades de prazer, exercícios físicos também nos trazem esses benefícios. Mas como o nosso corpo, na hora da TPM, dá essa baixa de serotonina e dopamina, o corpo, né, o cérebro muito esperto, né, muito desejoso, ele vai fazer com que você vá lá comer, né, carboidrato, coisa boa, que é rápido o negócio, rápido, aquela alegria e o bem-estar. Só que é momentâneo, da mesma forma que isso entra no nosso corpo rapidão e absorvido, a gente fica com a energia lá em cima. O momento em que o açúcar foi absorvido, que foi digerido, que acontece a queda no nosso sangue, o nosso corpo começa a ficar de novo triste. Nós começamos a oscilar os humores, e aí a gente só se sente bem quando a gente está com açúcar, né? Tipo, bem viciado, né? Então precisa observar sobre isso, né? Principalmente quando a gente está na TPM. Só que tem um detalhe, gente, os sintomas da TPM, eles não se definem somente nessa primeira semana, nesses dias aqui que antecedem a menstruação. Não, os sintomas da TPM, eles aparecem e vão aparecer e vão representar o resultado da tua alimentação durante um mês, 2 meses, 3 meses. O total da nossa alimentação, como foi que a gente se alimentou, o que foi que a gente ingeriu, o que a gente deixou de ingerir, é que vai refletir nos sintomas da menstruação, da TPM. Sejam esses sintomas por mais desejo de doce, seja pela questão de irritação, seja pelas oscilações de humor, o que for que você sinta. O que reflete essa questão de hormônios, essa queda tão brusca da serotonina, da dopamina, é a alimentação no geral que você teve. Minhas alunas, minhas mentorandas que começam e que entram nos grupos de emagrecimento porque elas querem emagrecer, elas no decorrer, elas percebem que é muito além do emagrecimento. O emagrecer é o resultado final. Os benefícios a gente começa a colher logo no primeiro mês, que são esses: a sensação de bem-estar, mais disposição, diminuição dos sintomas da TPM, que a mulher não fica mais desejando doces e guloseimas. Já vou conversar quais são os alimentos que fazem com que a gente diminua esses sintomas da TPM, alguns mais em específico.
faz com que a gente consiga ficar com menos retenção de líquido, que a gente se sinta menos indisposta. Tudo isso está relacionado com a alimentação que a gente tem, com a alimentação que a gente escolhe. Também a questão dos hormônios precisa ser vista, né? Algumas pessoas têm oscilações mais fortes dos hormônios, da serotonina, da dopamina, mas a grande maioria das pessoas é resultado da alimentação em si que a pessoa tem. Então vamos combinar o seguinte. Antes de eu começar aqui a falar, que tal você encaminhar para mais amigas, para mais pessoas, para a gente estar batendo um papo aqui bem legalzinho, bem rapidão também. Não vamos se estender muito, porque hoje estou cansada também. E não queria deixar de falar aqui sobre isso hoje com vocês, que eu tinha combinado, mas a minha vontade hoje era realmente de ficar jogada no sofá, porque tem dias que isso acontece, tá? E o que eu quero falar para vocês, gente, em especial, é que quando esses momentos acontecem, né, essas oscilações da serotonina estarem tão baixas, a gente estar mais cansada, mais debilitada, seja em função da TPM ou não, a gente precisa aprender a se permitir e principalmente não se culpar. Nós temos a mania de achar que nós precisamos estar sempre aqui 100%, faca e bota, e sempre rendendo tudo e mais um pouco. Só que o nosso corpo, ele também precisa descansar. Ele também precisa de um momentinho de paz. Ele também precisa dormir às vezes um pouquinho mais. E não quer dizer que você é preguiçosa, e não quer dizer que você enfim, que não está conseguindo dar conta. Não. O nosso corpo também precisa de atenção. E descansar também faz parte de um cuidado, de um autocuidado. E não se culpar, porque hoje você não conseguiu cuidar perfeitamente da alimentação, e hoje, porque hoje é segunda-feira, você não conseguiu começar todos os cuidados que você tinha se programado. Se hoje você só conseguiu beber água, tá maravilhoso. Isso é muito importante também, tá? Então vamos iniciar aqui esse bate-papo, gente. Encaminhe aqui esse link dessa live para mais pessoas. Me responde com um abacaxi aqui se você encaminhou, se você conseguiu participar, encaminhar para mais pessoas essa live. E a gente vai começar aqui então, gente. Quais são os sintomas então mais comuns da TPM? Algumas mulheres elas têm inchaço, tá? Por exemplo, algumas mulheres ficam com tanto inchaço que de 1, às vezes até 3 quilos a pessoa altera na semana que ela vai menstruar, que ela fica segurando líquidos. E aí a pessoa já entra em parafuso, pensa, meu Deus, Nutri, eu engordei. Não, retenção de líquidos não quer dizer que você engordou. É só o seu corpo segurando um cadinho mais de água. Então você não engordou do dia para a noite, de uma semana para outra, não é tão rápido assim. Para a gente conseguir engordar, são muitas calorias a serem ingeridas. Claro que se eu pecar e derrapar todos os dias um pouquinho, sim, eu vou somar calorias e vou engordar. Mas a retenção de líquidos é muito diferente, tá? Então, no período pré-menstrual, nessa TPM, sim, é comum a gente ter retenção de líquido, dor de cabeça, alteração de hormônio, baixa da nossa energia, um cansaço muito maior, mais sono, tá? Ter essas alterações de humor, vontade de comer doce, guloseima, desesperadamente. E isso é hormonal. É importante que a gente se entenda e não se culpe também. É hormonal, certo? Meu corpo está pedindo mais açúcar, mais prazer, porque os hormônios do prazer, do bem-estar caíram lá no pé no chão. Estão lá embaixo e o corpo precisa que eles aumentem, porque a gente precisa trabalhar, não é porque a mulher vai ficar menstruada, está menstruada, que ela pode parar, né? Infelizmente, né? A gente sempre ri, né? Um homem quando está com gripe está quase morrendo, a mulher quando está com gripe está fazendo 1.500 coisas e nem sentiu nada, não é mesmo? Então, a gente precisa também entender que existem às vezes que a gente vai estar mais debilitado e tem vezes que a gente vai estar se sentindo muito bem. E
olhar para o nosso corpo, entender alguns sintomas e começar a observar como é que anda a minha alimentação, que é como eu falei, o resultado dos meus sintomas da TPM são reflexo do que eu fiz antes, não naquela semana. Um mês antes, 2 meses antes. Então vamos combinar o seguinte: se você sofre desses sintomas ou conhece alguém que sofre de sintomas de TPM, encaminha essa live para essa pessoa e divulga para ela também esse conhecimento que a gente vai estar conversando aqui agora, que eu vou começar a falar. Gente, se você é uma pessoa que come muita alimentação industrializada. Nutri, o que é essa alimentação industrializada? É a alimentação que está no pacote, alimentação embalada, enlatada, muita coisa comprada dentro de caixa, embalagem plástica, gente. Isso é alimentação industrializada. E quanto mais industrializada é a minha alimentação, maior serão os meus sintomas de TPM. O meu corpo, ele precisa de alimentação de verdade, comida de verdade, arroz, feijão, aquilo que está mais próximo da natureza, saladas, legumes, aquilo que a natureza nos oferece. A gente não colhe refrigerante da árvore, a gente colhe fruta, a gente não colhe o suco, a gente colhe a fruta. Então, quanto mais próxima a minha alimentação for da natureza, melhor será o meu corpo, menor será a quantidade de sintomas que eu tenho de TPM, certo? Então, lembra sempre do seguinte, às vezes algumas meninas perguntam para mim, tapioca é saudável? É saudável? Vamos imaginar o seguinte, o que a natureza nos oferece? Da onde que vem essa tapioca? A tapioca vem da mandioca. Mas quantos refinamentos aconteceram para que essa tapioca aparecesse? Foi Deus que fez a tapioca? Não foi. Foi o homem que foi lá refinando, fazendo lá os processos, metendo, o seu bedelho. Algumas vezes fez coisas muito inteligentes, mas algumas vezes, e normalmente na questão dos alimentos, o homem interferiu de tal forma que os alimentos ficaram nocivos, que eles nos machucam ao invés de nos ajudarem. Eles podem até nos manter vivos, mas eles machucam o nosso corpo, inflamam o nosso corpo, deixam o nosso corpo doente. Com câncer, com N problemas de saúde, diabetes, psoríase, enfim, várias doenças. E com isso também alguns sintomas que a TPM nos apresenta. Então, quanto mais alimentação industrializada você utilizar, mais sintomas de TPM você vai apresentar. É fato, certo? Então, no lugar da tapioca, o melhor é consumir diretamente a mandioca. Sim, com certeza. Todo alimento que a natureza nos dá é a forma mais natural em que ele se encontra. E tudo aquilo, gente, que está embaixo da terra tem mais calorias do que aquilo que a gente vai colher da árvore. Então, eu devo consumir aquilo que está embaixo da terra? Sim. Mas cuidado para você não estar consumindo aquilo que a terra nos fornece, aquilo que vem da natureza através da terra e que o homem manipulou e que o homem, usou dos seus processos de refinamentos, fez as suas tretas lá e deixou o alimento com quase nada de fibras e com energia muito concentrada. A fibra, gente, quanto mais fibras eu dou para o meu corpo, menos viciado em açúcar o meu corpo vai ser, mais nutriente o meu corpo vai ter, melhor o meu intestino vai funcionar, mais saciedade eu vou ter. E fibra, gente, fibra tem uma concentração enorme de vitamina B. As vitaminas do complexo B12, sabe? B, C, B, não sei o que, todos aqueles B maravilhoso, aqueles B maravilhoso diminuem os sintomas da TPM. Então, quanto mais fibras eu consumo na minha alimentação, aveia, linhaça, frutas, fibras,
legumes, a alimentação que a natureza me dá, mais eu vou ficar saudável e menos sintomas de TPM eu vou ter. Quanto mais alimentação industrializada eu dou para o meu corpo, mais sensível ele fica, porque ele fica intoxificado. Mas como assim intoxificado, Nutri? Se é comida que eu estou comendo. Sim, uma parte é comida, mas a outra parte é aditivo alimentar, coisas que o homem produziu para conservar mais tempo esse alimento. E esses conservantes, esses aditivos alimentares, fazem com que o meu corpo precisa ficar se defendendo contra esses alimentos, esses negócios que ele não reconhece. Aí acontece no nosso corpo uma alteração no pH. Porque ele não reconhece aquilo ali, ele tem que ficar se defendendo. É como se fossem soldadinhos guerrilhando ali por causa de um refrigerante que eu tomei, por causa dos aditivos que tem ali, do corante que tem ali. Ele fica ali lutando, gastando energia, gastando o que ele deveria estar fazendo para proteger o meu corpo da imunidade, de doenças, deixar meu corpo mais saudável, com a pele mais legal. Ele está ali lutando, porque eu estou dando muito aditivo alimentar para esse meu corpo e ele gasta essa energia para sofrer, para ficar lutando ali para eliminar aditivos alimentares e produtos que ele não reconhece. Dessa forma, se eu consumo demais aditivos alimentares, os meus sintomas de TPM vão aumentar. Eu vou ter mais desejo por doce, eu vou ter mais desejo por guloseima. E quanto menos fibras eu consumir, mais desejos eu vou ter, mais fome eu vou ter. Tá? Então, observe muito essa questão das fibras que eu falei, das vitaminas do complexo B, que são as vitaminas que tem me fiquei nervosa, me enrolei a língua. As vitaminas do complexo B são os nutrientes que o nosso corpo necessita para diminuir os sintomas da TPM, tá? Outra quantidade, outro item que é importantíssimo que o nosso corpo receba, gente, é vitamina D, para que a gente diminua os sintomas da TPM. E onde é que a gente acha a vitamina D? Só na cápsula? Só no remedinho? No sol, gente. O sol é fonte de vitamina D mais poderosa que existe. E se você é a pessoa que está sempre escondida do sol, que está sempre usando protetor solar, você está perdendo essa vitamina. É claro que a gente precisa cuidar em que horários, em que momentos que a gente vai se expor ao sol, para a gente não ficar doente, nem nada disso, certo? Mas a vitamina D é a melhor que existe, é o sol. Alguns alimentos contêm a provitamina D, que é tipo uma parte. Vamos entender assim, que a provitamina D encontrada nos alimentos é um pedaço. E o sol vai lá e dispara essa vitamina D dentro do meu corpo. Eu preciso do sol para ativar essa vitamina D, para eu poder aproveitar a vitamina D que existe nos alimentos. O sol vai fazer isso. Os medicamentos podem ajudar? Podem. Mas para que eu preciso gastar dinheiro com vitamina D se o sol tá ali de graça, né? E quantas pocharadas, outras coisas plásticas que eu vou estar ingerindo em cápsula, que tá lá a vitamina D que não é natural. Aquela cápsula, meu corpo não vai reconhecer, não vai gostar daquilo ali. Então, o sol, quanto mais natural, que mais estiver ao ambiente, melhor para o meu organismo, tá? A vitamina B6 também já falei, né, das fibras. A gente encontra também a vitamina B nas carnes, tá, gente? Carnes magras, vermelhas, brancas, mas carnes magras, indiferente da carne que você goste, carnes magras. Para a gente também diminuir sintomas da TPM, nós precisamos caprichar na ingestão de alimentos que são fontes de zinco. Esses alimentos que são fontes de zinco, que são os alimentos integrais, que é o feijão, que também é a carne, que são os vegetais folhosos, verde escuros. Esses
itens, esse grupo alimentar que é rico em zinco, faz com que o meu corpo diminua os sintomas da ansiedade, aquele nervosismo, aquela irritabilidade, aquela vontade de doces. Tá vendo? Olha só. Para que eu diminua os sintomas da TPM, eu preciso cuidar de toda uma área da alimentação. Não é somente de um item. Eu preciso cuidar de tudo. Eu preciso observar como é que o meu intestino está funcionando também. Se meu intestino não está funcionando bem, se ele anda ou eu fazendo as fezes com tipo diarreia muito rápido, ou eu ficando ressequida por muito tempo, isso vai fazer com que o teu corpo não consiga aproveitar os alimentos que você dá para ele, mesmo que a tua alimentação seja de qualidade. Já imaginou? Tu tá comendo cenoura, mas daí o teu intestino não consegue trabalhar a cenoura, vai cagar fora a cenoura inteira com todos os nutrientes e tu vai perder. Então o intestino também precisa estar legal. O intestino também precisa estar lindo. Ele é que coordena tudo. Você não é o que você come, você é o que o seu corpo vai absorver. E para ele absorver bem, ele precisa estar funcionando bem. Você precisa mastigar bem para ajudar ele. Você precisa fazer com que o seu intestino esteja funcionando bem, consumindo gordura de qualidade, ômega 3, abacate, linhaça, amendoim são alimentos que têm bastante gordura. Tem, mas eles têm a gordura boa, que faz com que o nosso corpo também diminua sintomas da TPM, diminui colesterol, triglicerídeos. Se a gente come na quantidade adequada e correta para o nosso corpo, seu corpo, a gente consegue perder peso ao invés de engordar. Então, tudo é questão de equilíbrio. No caso dos alimentos industrializados, que eu bati bastante na tecla aqui, que são eles que normalmente fazem com que a gente tenha esses sintomas de TPM mais fortes, assim, porque quanto mais alimentação embalada, em pacote, em lata eu consumir, mais sintomas da TPM eu vou ter, é fato. Mas tem alguns alimentos que a gente sabe, tipo carne, a carne vai estar embalada, ok. Eu já fiz uma observação, não sei dizer se tem verdadeiro fundamento, mas eu vou falar por mim mesma. Se eu como mais carne de frango, que eu adoro carne de frango, mas se ela não vem da roça, ela vem lá embalada, né? Não sei de onde que ela vem, a gente não sabe da procedência do alimento que a gente às vezes compra, não é mesmo? E às vezes a gente compra. Eu, no meu caso, às vezes eu compro, porque a maioria dos meus alimentos vem do interior. Vem da casa da minha sogra, vem da casa dos meus pais, né, da casa dos meus sogros, né? A gente procura ter uma alimentação mais natural possível. Mas tem coisa que a gente compra, não é mesmo? A gente vai comprar. E quando eu compro carne, é frango. As outras carnes eu pego, então, da minha família ou da família do meu sogro. E quando eu percebo que eu consumo mais frango, que é o frango comprado, eu observo que eu tenho mais sintomas de TPM. Fico mais irritadiça, fico mais cansada, fico mais estressada, né? Tenho mais dor nas pernas, que é o que eu tô sentindo agora. Alimentos embutidos também fazem isso. Então, observa você, como é que anda a tua alimentação? Ela é mais próxima da natureza ou ela tá mais embalada, mais empacotada, mais cheia de coisa que não é natural? O que tu acha? Me conte aí. Cálcio, gente. Uma coisa que é importante a gente observar também, ó, alimentos que, ó, nós precisamos cuidar também é o cálcio. Onde é que a gente encontra cálcio? Leite, derivado, né? A gente sabe, o cálcio a gente mais sabe onde é que a gente encontra ele, né? Nos produtos lácteos, certo? Na soja. E o cálcio, o que ele faz para nós nessa questão da TPM, gente? Ele auxilia na questão da contração muscular. Ele controla a nossa retenção muscular ali, ó. Essa contração muscular, que é justamente a questão da cólica, da descida da menstruação. Então, se eu consumo demais da conta,
Eu posso estar tendo contrações muito fortes da TPM, né, dos sintomas ali da menstruação, ter muito mais dor em função do excesso de cálcio que eu estou consumindo. Bem como se eu como muito pouco cálcio, eu posso também ter sintomas muito fortes, porque está faltando cálcio na minha alimentação. Então precisa ter um equilíbrio, eu preciso cuidar, nem de mais e nem de menos, para que eu não tenha esses sintomas fortes, essas retenções fortes, essas contrações fortes de cólica e tal, para que o meu corpo consiga relaxar, para que ele esteja relaxado e não contraído demais e com muita cólica. Então, os alimentos fontes de cálcio é que vão cuidar dessa situação ali, dessas contrações ali das cólicas, tá? De um modo equilibrado, certo? Leite, alguns leites vegetais também vão ajudar vocês nisso. Deixa eu ver aqui o que mais. Outra coisa que é importante a gente cuidar, gente, coisas que aumentam os sintomas da TPM, é o excesso de sal, tá? Pessoas consumindo coisas muito salgadas, industrializadas, que eu já falei. Bebidas alcoólicas demais, bebida alcoólica demais. As mulheres, né, tomando além da conta, enchendo caneco, isso dá mais sintomas. A pessoa vai desejar mais doce, mais guloseimas, mais carboidrato, vai ficar mais irritadiça, com mais acne na pele, mais dor de cabeça, mais sintomas de sensação ruim, tá? Então, sal, álcool. Deixa eu ver o que mais aqui. Cafeína, eu anotei aqui embaixo para não me esquecer da minha folha. A cafeína, gente, tem gente que toma muito café. A cafeína faz com que nós percamos muito ferro, a gente perca muito cálcio. E se a gente perde muito desses minerais que são importantes, eu tenho mais cólica, tenho mais sintomas da TPM, da menstruação em si, tá? Fico mais irritada, porque a cafeína, dependendo do caso, ela deixa a gente muito pilhada. E se eu já tô nervosa, já tô agitada, já tô ansiosa, eu ainda tomo mais café, meu Deus, Jesus abana, né, que vai matar alguém. Então precisa observar isso também, tá? Cuide do horário do sono. Se, como eu falei, né, você tá se sentindo mais cansada, acontece isso, a gente fica menstruada, a gente fica mais cansada e tal. Vai, dorme, se entende. É um momento que o nosso corpo precisa descansar também. A gente precisa dar esse tempo para o nosso corpo também. Dormir bem. É alimentação saudável, tá, gente? Eu falei aqui de vários alimentos aqui que melhoram, alimentos que atrapalham os sintomas da TPM. Vários deles eu falei aqui, tá? Mas o que vai realmente trazer um resultado não é uma coisa que você vai fazer uma vez ou outra, cai lá. O que vai te trazer o resultado é a alimentação saudável no geral, equilibrada, nem de mais e nem de menos. Você procurar consumir tudo que a natureza te oferece na sua forma mais natural que você puder. Nem sempre vai dar, mas procure então compensar de outra forma. Beba água, durma bem, cuide para você não exagerar em alguns alimentos desses que eu falei aqui, para que eles não te prejudiquem. Sal, açúcar, álcool, alimentos industrializados. Algumas coisas a gente vai comprar industrializados. Mas, por exemplo, vai ser o arroz, vai ser o feijão que está em pacote. Sim, algumas coisas vão estar em pacote. Mas ainda assim é uma alimentação mais natural. Agora, se eu estou sempre comprando coisas em pacote, totalmente tipo a pizza lá, encaixotada, empacotada, um cheeseburger, isso é uma alimentação muito mais industrializada do que eu comer um frango lá que vai estar dentro de uma embalagem, por exemplo, certo? Então observe, faça essas análises. Quanto menos industrializada for a tua alimentação, menos sintomas de TPM você vai ter. Isso é fato. E os sintomas, gente, eles diminuem já em 14 dias, 3 semanas. É rápido. E o resultado melhor aparece depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Essa semana eu recebi um relato de uma aluna minha que terminou a mentoria de 90 dias e ela disse: Nutri,
Peso eu não diminui muito, medida sim, porque ela malha. Mas a minha pele, o meu cabelo não tem explicação. Porque ela já tem mais de 50 anos, ela nunca se sentiu tão linda. Que é isso que a alimentação faz por nós. É muito além do peso. Peso é um detalhe, gente. É o resto do resto. Mas todo o resto que a alimentação saudável, equilibrada e nutritiva nos traz. Por exemplo, se você sofre de TPM, se você se incomoda com isso te machuca, te deixa. Porque algumas mulheres têm muito sintoma forte, de enxaqueca forte, de ficar deitada na cama, de ficar ali, de não poder sair de um quarto escuro. Sintomas de TPM forte. Observe e melhore a tua alimentação por 2 meses e me conta se o resultado não apareceu aqui, porque eu garanto para você que o resultado vai ser diferente, que você vai diminuir os teus sintomas de TPM, se você diminuir o consumo dos alimentos que eu falei aqui, e se você aumentar o consumo de alimentos mais naturais vindos da natureza, os sintomas vão diminuir sim, vão. Porque assim o teu corpo vai poder produzir hormônios adequados. E aí, minha filha, é só glória. Você vai poder fazer na TPM tudo o que você quiser, não vai nem sentir vontade de doce, olha que delícia, e quanto você quiser comer, vai poder comer com equilíbrio, sem exagerar. Não é maravilhoso isso, gente? Então vamos caprichar na alimentação, água, salada. Gente, é maravilhoso.